Bom, então a gente começa hoje na página 32, no longo comentário sobre Levi-Strauss. Eu vou começando aqui, do mesmo jeito, podem ir me interrompendo, só ligar aí o microfone, a gente vai discutindo, conversando. Acho que essa tem sido das coisas mais legais, assim, desse grupo, que é essa coisa mais viva mesmo, da gente discutindo, conversando sobre isso. Às vezes, depois que passa o estudo, o pessoal me manda mensagem, ah, eu pensei mais esse ponto aqui, eu li esse outro texto. Então, acho que tá funcionando legal, assim, a dinâmica, eu fico feliz. Então, vamos continuar nesse formato. Bom, a Luciana coloca aqui para a gente, né? Dentre os estruturalistas, cabe ressaltar um que é muito importante para o diálogo com Lacan, que é o Lévi-Strauss. No clássico prefácio que o antropólogo escreveu no livro de Marcel Mauss, Sociologia e Antropologia, de 1950, mais do que uma apresentação de outro autor, vê-se o início de uma proposta teórica inovadora dentro do campo da antropologia. Questões importantes são postas desde o início. Será o social a influenciar o indivíduo e não o contrário, ou ao contrário? Dúvida comum a buscar um responsável e não um sistema simbólico, para que aquele ou este resultado aconteça. Em caminho contrário ao da responsabilidade exclusiva e acusatória, ou seja, a culpa pode não vir a ser da mãe. Levi-Strauss responde. E aí vem a citação do Levi-Strauss, né? Toda cultura pode ser considerada como um conjunto de sistemas simbólicos, à frente dos quais situam-se a linguagem, as regras matrimoniais, as relações econômicas, a arte, a ciência, a religião. Todos esses sistemas visam a exprimir certos aspectos da realidade física e da realidade social. E mais ainda, as relações que esses dois tipos de realidade mantêm entre si e que os próprios sistemas simbólicos mantêm uns com os outros. É, é muito interessante porque essa questão, então, que a gente tem enquanto muito atual, né, de qual é o papel do social ou da cultura, na própria individualidade, na subjetividade. Deixa eu ver. Ah, também ele colocou que a citação 6 na citação do Lacan. Tá no final, né? A citação é do. Todos sabem que para estruturar corretamente um saber é preciso renunciar à questão das origens. Quando ele fala sobre linguagem. É a citação 6, a marcação 6 aqui que ele coloca. E a gente vê que essa dúvida, essa preocupação com a interlocução do social já é ali muito antiga, né? Como que isso influencia, se influencia, porque se por um lado tem algumas leituras que propõem algo à parte, separado, né? Como se não houvesse essa interlocução entre o social e o individual, o sujeito ele está inserido num sistema simbólico que conta com determinadas leis, e não só leis assim de justiça, mas leis de linguagem também. Por tudo isso que ele foi falando, né? Arte, ciência, religião, o pensamento daquela condição ali. É, acho que foi. Estava mutando aqui. Então, assim, como que isso se dialoga, né? E eu sempre fui meio assim quando eu vi essas transmissões que falavam, né, de, enfim, não dá para considerar a cultura, esses fatores, porque tem a ver com esse mesmo sistema simbólico. E aí, só para dar um exemplo disso, né? Uma das coisas que eu procurei no mestrado que eu fiz foi justamente isso, um lugar que fizesse essa interlocução com os aspectos culturais. E assim, tinha gente de todo lugar do mundo, assim, a gente tinha discussões clínicas, e aí foi muito interessante. Um dia a gente discutiu um caso de uma neurose obsessiva, e a analista, ela é da Índia. E aí, então, o analisante dela estava dentro de um contexto ali das castas indianas. Então, tinha uma questão de um relacionamento e tinha todo ali uma lei religiosa que determinava, né,
o que estava ali em jogo com relação a valores, a costumes. Então, não era só uma questão puramente de linguagens, ela podia fazer o que ela quisesse a partir da individualidade dela. Não, ela estava inserida naquele contexto e, apesar de todos os incômodos, né, os questionamentos que ela fazia com relação à religião e aos aspectos culturais do hinduísmo, é, a família dela estava inserida nisso, ela, em essência, foi criada dessa forma, então ela não conseguia separar de algumas questões com relação a esses fatores culturais. E a gente, enquanto analista, não dá para desconsiderar também que vai haver essa interlocução, senão a gente fica fazendo uma coisa muito à parte, e aí cai naquilo que a gente já falou aqui várias vezes, da responsabilização subjetiva, que é assim, então. Se você não está fazendo, é porque você não quer tanto. Ou o exemplo aqui que ela coloca, né? A culpa da mãe. Ah, então isso, você é assim porque sua mãe foi de tal jeito, sua mãe fez isso, né? Houve um trauma ali na sua infância que fez com que você ficasse assim. Então, essa culpabilização, né? Não só do sujeito, mas de um elemento familiar, seja da história, né? Alguma coisa que aconteceu ou de alguém mesmo ali, tudo é culpa da mãe, tudo é culpa do pai. Então, é importante a gente ficar atento com isso, né? Pensando também em como a gente atende esses nossos pacientes. E até se a gente for pensar, né, dentro do Brasil, tem uma diferença muito grande entre as regiões. E que vão haver alguns fatores culturais e até demográficos mesmo, de raça, de gênero, de violência, então, a gente precisa ficar atento a isso para não cair nessas armadilhas ali puramente discursivas. Porque se a gente está considerando que sempre que o sujeito está em interlocução com o outro, como que a gente vai pensar isso de uma forma muito individualizada, né? Vai ser sempre em relação com o outro, o desejo é o desejo do outro. Então, vai haver essa ponte. Deixa eu ver, a Vanessa colocou aqui econômico. Sim, fatores econômicos, né? Acho que você quis colocar. Exato. Fatores econômicos. E aí, fatores econômicos é interessante porque, às vezes, na nossa clínica, a gente vai ficando um pouco com um olhar enviesado, a depender do grupo de pessoas que a gente recebe. Então, por exemplo, se a gente recebe muito analista, a gente fica com um olhar enviesado, às vezes, para essa realidade dos psicanalistas. Se a gente atende, por exemplo, numa clínica com valores sociais, a gente vai ter um recorte diferente da sociedade. Se a gente atende uma clínica de pessoas com uma condição social muito alta, a gente vai perceber que vai haver uma diferença discursiva daquelas questões. Isso não quer dizer um maior ou um menor sofrimento, mas a gente vai escutar sofrimentos que estão em lugares muito diferentes. Então, por exemplo, um sofrimento pode estar atribuído à vontade de comer um certo alimento ali e não ter condições, né? Sendo que num outro vai ser a vontade de fazer ali uma, sei lá, uma viagem muito cara e não ter condições. A gente pode falar que o sofrimento, em alguma medida, é diferente? Se a gente pensa, né, logo no senso comum e numa primeira instância, para a gente é assim, não, é claro que quem está sofrendo por conta da comida está sofrendo mais. Mas aí, se a gente coloca nessa condição de o sofrimento tem a ver com a relação com a linguagem, esses dois sofrimentos, para a gente, discursivamente, eles se equivalem. E então é preciso um cuidado, né, nesse ponto. Senão a gente vai entrar tanto nesse recorte que eu fiz, né, com relação a à comida, à alimentação, que é um direito básico, né, isso devia estar garantido. Senão a gente entra na tentativa de mudar essa realidade dos fatos, e aí vem uma limitação muito grande, porque aí mesmo que a gente, né, queira, enfim, faça movimentos, né, na nossa prática e como cidadãos mesmo, às vezes a gente não consegue, mas discursivamente a gente consegue atuar. E assim na outra situação também. Discursivamente a gente consegue atuar. Se não, né, a gente ia cair numa parte muito comportamental da coisa, que é, ah, tá bom, então já que você não pode fazer sua viagem para, sei lá, para Grécia, você pode fazer sua viagem para os Estados Unidos. Não é dessa ordem, né? O que está em jogo ali sempre é a questão do sofrimento. Bom, continuando aqui. Sigo na luta aqui com o meu carregador, de vez em quando eu vou dar uma mexidinha.
Bom, na 33, né? Conclui que o psiquismo individual não reflete o grupo, muito menos o pré-forma. A relação entre social e individual, em sua perspectiva, é de complementariedade, um pouco do que a gente foi falando, né? Então, não é nem só o individual, nem é só o coletivo. Isso é evidenciado ao relacionar suas ideias com os critérios levantados por Deleuze sobre o estruturalismo. É impossível não defender que o objeto que compõe a cadeia não vai influenciar o sistema simbólico, ou que a sua própria estrutura, com seus aspectos temporais, de posição e de relação, não vão persuadir o objeto. Não há como, em sua visão, criar uma exclusividade a fim de pensar um sem o outro, né? Então, seria essa tentativa de considerar só o fator social, cultural, ou só o fator individual, né? Então a gente tem que pensar elas como uma complementariedade. Tal complementariedade pode ser exemplificada com o fato social total, trabalhado por Marcel Mauss em Ensaio sobre a Dádiva, presente no mesmo livro. Lévi-Strauss, ao salientar tal conceito, afirma que todo antropólogo está incluído no sistema que observa. Na perspectiva estruturalista, não existe a possibilidade de um olho fora da estrutura, ou seja, não há como escapar do sistema simbólico para pensar o sistema simbólico. Da mesma forma, não há como pensar uma análise sem corroborar que o analista está incluído no processo. Assim, esse é de grifar, de fazer ressoar mesmo, né? Não tem como ele olhar de fora do trânsito analítico para pensar o caso que lê. Ele é, portanto, um dos objetos. Então, fica impossível sustentar essa ideia de um analista neutro, absolutamente neutro, nesse sentido, porque a análise também parte de um efeito de leitura do analista. Então, por exemplo, um analista, e aí eu trabalho muito essa questão do letramento racial, da importância de uma clínica psicanalítica que seja racializada. Se o analista ele não está atento para essas questões, por exemplo, de raça, de gênero, vai chegar um ponto ali da escuta que essa escuta vai ser surda, né? Então, até na minha tese, uma das coisas que eu desenvolvi foi a ideia da psicanálise cega para a cor e surda, às vezes, para esses aspectos discursivos. Então, por exemplo, o que acontece lá com o Preciado? Tinha uma plateia de analistas e eles não conseguiram alcançar o que estava sendo dito ali. E a reação deles é absolutamente uma prova material concreta do que o Preciado estava falando. Então, tanto nessa questão quanto nas outras, tem algo dessa dimensão. Então, por exemplo, quando ele coloca aqui o analista está incluído nesse processo, ele precisa estar incluído com todas as suas ferramentas teóricas, e aí não só essas teóricas da psicanálise, porque a psicanálise ela faz interlocução com outros saberes. Lacan fez isso o tempo todo. Então a gente precisa considerar esses fatores antropológicos, por exemplo, né, do pesquisador ali, do antropólogo, como parte desse sistema que observa e que interage, né? Uma vez eu conversei com uma moça, ela fez o doutorado dela estudando populações nômades que se deslocavam a partir de deslocamento de dunas em um lugar aqui no Brasil. Agora eu não vou lembrar exatamente a região, acho que era no Maranhão. Então, a comunidade ela se deslocava a partir do movimento das dunas e ia fazendo ali um novo local. E aí ela falou, né, que estudou isso, né, os 4 anos ali do doutorado, e o quanto ela se sentia parte dessa comunidade. Mesmo depois, quando ela terminou o doutorado, ia acontecer ali foi acontecer um casamento, né? E aí o pessoal entrou em contato com ela e falou assim: Nossa, seria muito bom se você pudesse vir. Então, não só ela se sentia parte da comunidade, mas a comunidade tinha algo de um pertencimento, né? Como se ela pertencesse ali mesmo. Então, como que isso vai ser isento, completamente isento? Como se esse pesquisador, esse observador, não tivesse influência nenhuma ali. E aí aqui tem essa comparação com o analista também, né? Como que o analista vai estar absolutamente isento daquilo ali, né? E às vezes esse ponto dessa neutralidade, né, não dá para pensar, né, o simbólico por fora desse simbólico, faz com que a gente
segue ou se ensurdeça para alguns aspectos discursivos. Então, é um cuidado que a gente tem que ter. E aí, no final, né, também quando ela fala, é, não tem como ele olhar de fora do trânsito analítico para pensar o caso que lê. Ele é, portanto, um dos seus objetos. Isso faz a gente pensar também na questão transferencial. Por isso que a supervisão tem mais a ver do que com olhar de fora da relação transferencial do que alguém que sabe mais, tem mais tempo de prática, porque o que vai estar em jogo ali é, às vezes, a partir desses elementos transferenciais, a gente fica com esses pontos cegos também. Né, ali na escuta, enquanto surdez. E alguém que está por fora consegue ver isso de forma mais ampliada e apontar para a gente: ó, parece que tem um caminho aqui, ou parece que isso daqui da transferência não está funcionando tão bem. Então, entender, né, o analista como não tem como pensar ele por fora. Então, não tem como a gente pensar um caso por fora da relação transferencial. Isso precisa estar considerado ali, tanto pela gente, né, enquanto a gente atende, quanto nos processos de supervisão. Diga, Vitória. Lorena, eu achei muito importante você trazer o ponto da clínica racializada, porque uma das questões que a gente está pesquisando na associação sobre isso é justamente esse movimento de estar num lugar confortável os psicanalistas, né? De não se haverem com isso somente se produz alguma coisa dentro da própria teoria, e isso torna algo muito fechado, fica uma bolha mesmo, de que se não pode estudar outras coisas além da psicanálise. Então, tem que se produzir um saber sobre o racismo e os efeitos psíquicos, que já tem, né? Tem bastante produção psicanalítica sobre isso, mas só pode estudar sobre isso se for dentro da psicanálise, não se pode olhar outras construções teóricas sobre o tema. E isso fecha também a discussão, né? A discussão que se cria, assim, se fecha numa bolha e fecha discurso ali, né, na nossa formação, o que é contraditório, porque a gente trabalha com abertura de discurso, né, quando falando de neurose. E, e aí você trazendo isso, eu pensei bastante sobre qual que é a responsabilidade do analista nesse sentido, sabe? Que não é atuar, de fato, mudando a realidade, porque o racismo, ele não é uma coisa que vai mudar só a gente falando para analisando ver de outra forma. Não é um fato, vai acontecer, a pessoa negra vai passar por racismo. Agora, como que se trabalha isso na linguagem? Primeiro tem que se alcançar. Então, eu Sim. achei muito bom esse ponto, assim, porque a gente tem pesquisado bastante sobre isso e a dificuldade mesmo da gente tentar dialogar com o campo, né? Porque o argumento que aparece, Vitória, é o, mas isso não é psicanálise. E se a gente for pegar esse argumento e pegar e ir para a essência ali, então, né, o que que Freud propôs enquanto psicanálise, não ia ter nada disso que a gente estuda hoje. Então, assim, em todo momento passou por alguém, né, pelo campo, ou por alguma instituição falar que isso não é psicanálise. Ah, antropologia? Ah, isso não é psicanálise. Matemática, lógica, não, isso não é psicanálise. Né, entra esses aspectos da linguagem, ah, não, mas o inconsciente não é isso, a psicanálise não é isso. E aí, ao invés de fazer essas aberturas, de pensar a psicanálise com outras chaves de leitura, outras chaves teóricas mesmo, se fosse assim, a psicanálise já tinha morrido, né, já tinha acabado, né? Ela ainda sobrevive hoje porque utiliza diferentes chaves de leitura de outros campos do saber, né? E tem tudo a ver com isso que você falou, né? A Tamires colocou, só porque não é psicanálise não se pode fazer uso da psicanálise, disso que não é, sim, né? Porque senão ficaria exatamente nas coisas que a gente já tem, né? A gente só consegue construir algo novo usando também outros recursos. De pensar de formular novas. Porque hoje, por exemplo, nós temos novas problemáticas, nós temos novas questões. Não são as questões que a gente tem hoje, não são as mesmas que o Freud tinha, que o Lacan tinha, né? Ainda que, né, na pesquisa que eu fui fazendo, o Lacan ele coloca uma questão do racismo no sentido de todos somos racistas, mas é uma coisa muito isolada, muito pequena. Ele não desenvolveu isso. Ele dá um gancho ali de falar, ó, isso é uma problemática que não tem como escapar dela.
Agora, foi mais ou menos dizer, a psicanálise, por exemplo, ainda não tem recurso para lidar com isso, com o que se tem. E aí fica o convite, né, para quem vem depois. E aí essa dificuldade de diálogo fica muito barrado por essa coisa. Tá, mas não é psicanálise ou não é o que a gente considera. E aí fecha totalmente essa possibilidade, né? Mas e a gente não vai deixar de falar por conta disso. A gente vai continuar falando e batendo nessa tecla. Deixa eu ver. Diga, Jéssica. Oi, então, até pensando na própria teoria do significante, já vai dizer isso, né? A psicanálise, ela não significa a si mesma, né? Ela precisa de outras teorias para se constituir também, né? Acho que, eu acho que também vem disso, né? A própria teoria já diz sobre ela mesma, né? Tanto é que se a gente pega, por exemplo, o Freud, ele usou outros campos do saber para fazer, né, para criar ali, né, a teoria principal dele. Então, são bases epistemológicas diferentes. Lacan usa outras, mas sempre teve esse uso, né, de outras bases epistemológicas. Senão ia ser fonte e voz da minha cabeça. Ou como alguém colocou ali, algo dogmático, né, quase como religião. É assim e ponto. Não, mas por quê? Não, porque é assim. Sempre foi assim e sempre vai ser assim. Diga, Ivana. Oi, boa tarde, tudo Boa bem? tarde. Então, porque enquanto vocês vão falando, eu estou pensando porque o que acontece, né? O analista está a tempo, está à altura do seu tempo. E, de alguma forma, o racismo, a questão de gênero, agora a questão da tecnologia também, tudo isso é cultura. E isso é a Uhum. linguagem que atravessa, né, e forma o sujeito. Então, como assim se isolar, né, das demais realidades, porque quando a gente fala chamando de teoria, né, mas assim, a gente das demais realidades, dos demais saberes, porque se tudo isso é cultura e tudo isso forma o sujeito, é como se na clínica, então, diante, né, um negro que venha com uma questão que realmente para ele o racismo impacta e traz isso no discurso. Ele está falando ali como, porque isso para ele tem a ver com a castração e tem a ver com o real, a forma como ele lida com isso. Então, é impossível se isolar, né? É isso que eu acho que vocês estão trazendo, que eu fiquei tentando formular aqui, mas ao mesmo tempo também, às vezes, tem um exagero. Tem escolas aqui no Rio que só falam de gênero, que só falam de. E porque, na verdade, as questões elas se complementam para formar, porque é a cultura, né? Tem a ver com essa complementariedade, né, que se propõe aqui. Não é nem só um nem o outro, né? A gente não é só cultura e não é só esse individual, né? Então, tem a ver com utilizar os recursos que a gente tem, os recursos teóricos, para pensar o que há naquele caso, né? O que que tem de sofrimento articulado enquanto linguagem, sem cair, né? Nem no individualismo, nem na generalização total, porque acaba sendo um dos riscos ali, né? Se a gente toma tudo enquanto, por exemplo, né? Vai para o outro extremo, tudo enquanto racismo estrutural, a gente chega nesse ponto de, então, vou fazer o quê? Porque a sociedade é racista, vai continuar sendo racista, exatamente o que as meninas comentaram, né? Então, o que que a gente tem enquanto recurso para amenizar um sofrimento advindo da linguagem, né? Mas sempre também sabendo qual que é o nosso campo, né? Então, assim, poder estudar as questões de gênero, de racialidade e entender, tá? Conceitualmente, o que que eu tenho de recurso aqui? Por exemplo, eu tenho os três registros, né? Eu tenho real, simbólico e imaginário. Como que isso se articula com essa relação entre eu e outro, né? E O... Diga. analisando, enquanto analisando traz essas questões, a escuta sempre vai permear em como ele, na relação com essa cultura, está. Porque isso é a forma também na escuta, é como ele coloca a castração, como ele coloca também o real, porque não necessariamente uma questão de racismo bate porque o cara é negro. Às vezes o cara está muito. Isso para ele não toca. Porque o racismo também não tem a ver só com a cor de pele, né? Tem a ver com uma série de questões. E aí a escuta ela transcende tudo isso também, né? Se a gente for parar para pensar.
Eu ia falar do exemplo do Fanon, né? Ele coloca lá, né, no livro dele sobre o desejo de ser branco. E aí, se a gente for pensar nisso, esse desejo, se a gente for pensar enquanto desejo do outro, então, o que que o outro quer de mim? Ou o que que eu tenho que ser enquanto existência para ser amado, ou para ser aceito, né? Para ser reconhecido. Então, coloca-se, né, essa padronização, né, como se fosse a branquitude. Então, esse desejo, né, quando ele fala do desejo de ser branco, passa por esse desejo do outro, passa por uma sociedade que coloca a branquitude enquanto padrão, enquanto validação. Então, é muito complexo isso, né? Muito complexo. E quando você falou, né, o que que aparece para a gente ali? Pode ser que apareça essas questões, pode ser que não apareça, e pode ser que apareça de forma velada. Então a gente tem que entender, né, como em cada discurso aquilo aparece. Então não dá também para tomar então enquanto signo, né? Então o racismo é isso. A gente tem essa dimensão, agora a gente vai precisar entender discursivamente como aquilo se amarra com as questões de sofrimento. Ou como aquilo, inclusive, serve como é, potencial de transformação. Essa foi uma das coisas que eu estudei também, foi no sentido assim, pessoas que hoje estudam sobre isso e quiseram fazer carreira acadêmica, analistas, justamente por isso ter sido questão, isso ser questão, então há uma resposta, uma forma de lidar com isso foi através da produção científica, de ser professor universitário, de poder inserir isso nos currículos, poder pensar a formação analítica considerando esses elementos. Então tem algo ali, né, não de usar uma amarra de sofrimento para enlaçar um potencial de transformação com relação a isso. Então as pessoas que falam, né, desse lugar tem uns atravessamentos de sofrimento ali que já são um pouco diferentes, né? Eu escutei umas coisas assim, hoje eu não estou com paciência para ensinar branco sobre branquitude, não. Eles têm que se letrar, né? E tem algo de poder se apropriar um pouco disso e não ficar, né, só, né, nesse falando sobre isso. Ó, no discurso também de algumas pessoas apareceu assim, poxa, eu quero ser chamado para falar sobre psicanálise também, eu quero falar sobre desejo, gozo, sobre real simbólico e imaginário, para não ficar nesse lugar, então, os analistas negros só falam sobre racismo, mas os convites também, muito que aparece, acaba sendo algo meio político, então vamos ter que falar sobre isso daqui, então vamos chamar alguém e não ao diálogo. É quase como se fosse assim, você fala para uma plateia que não quer ouvir ou tem pouca interlocução com isso, quase que para cumprir tabela, assim. Então é uma questão que tem muitos desdobramentos, muitos. Diga, Luciene. Sim, justamente. Você falou muita coisa que eu acho que fez muito sentido, e eu acho que a gente deve considerar esse lugar de fala, que é muito interessante, não no sentido de generalizar, de dizer, não, todo lugar de fala do sujeito negro vai ser dessa forma, mas para entender o lugar de fala e o outro lado, o que que essa pessoa tem para falar, né? Hoje, por exemplo, a gente tem teóricos que praticamente iniciaram essa pesquisa, né? Como a Neuza Santos Souza, que tem um livro maravilhoso como Tornar-se Negro, e também a Psicose. A gente tem o Fanon ali também no início. A gente tem a Evildinha Batista, que fala sobre o inconsciente, a cor do inconsciente. Então, eu acho que deveria, sim, fazer parte da formação do analista. Não necessariamente ele precisa fazer um curso específico nisso, mas, no mínimo, dá uma olhada, dá uma lida nesses textos, porque é uma base e vai chegar o sujeito, vai chegar a pessoa com essas questões e vai chegar a pessoa que tem essas questões que nem sabe que tem, Que nem tá sabe. ali no seu inconsciente. E aí eu acho que é muito, eu mesma, falando da minha experiência pessoal, no meu início, as duas primeiras analistas que eu procurei foram decepcionantes, não por serem brancas, porque eu já tive analista branca que soube me ouvir, mas essas duas especificamente, uma delas disse: eu não dou conta, eu nunca mexi com isso, nunca li nada sobre isso, praticamente, eu vou ter que te encaminhar para outra pessoa. E a outra, quando eu falava sobre essas questões, a forma como ela manejava era tipo de uma forma que queria dizer, mas será que você
será que é racismo mesmo? Que fazia será que é você que está vendo? E eu digo, cara, eu acho que em primeiro lugar acolha antes de duvidar da experiência. E eu acho que para isso é necessário sim você ter um ouvido afiado, ter uma certa leitura, porque no Brasil existem muitas pessoas negras, muitas pessoas também que trazem, às vezes não têm a pele negra, mas têm o cabelo crespo e são atravessadas por essas questões, têm familiares, às vezes elas têm a pele clara, mas tem uma mãe, um pai ou um irmão. Eu mesma tenho uma irmã que passa por branca, ela tem a pele clara, é loira, e eu já sou a pretinha. E quando a gente está juntas, as pessoas, vocês são irmãs? Como assim? Ou quando eu estou brincando com os filhos dela, eu olho assim, ela tem que ficar me apresentando, ela não é minha babá, ela é a tia, né? Então, assim, isso está presente na sociedade, a gente realmente precisa se atentar com esse olhar, seja lá de qual lugar a gente esteja, seja como psicanalista negra, ou afro-brasileira, ou branca também. Vocês vão, todos nós teremos analisando de todas as etnias na nossa clínica, e é preciso entender sobre. É isso Ô, que eu queria Luciane, eu falar. achei interessante que você citou as outras referências, né? Então, de mulheres, né? De brasileiras que produzem sobre isso. E aí eu lembro, né? O Paulo, enfim, sou completamente apaixonada pelo trabalho dele, né? O Paulo Bueno. E quando ele resgata, por exemplo, a história da Solange Faladê, é absolutamente impressionante que a gente não escute falar dela. É literalmente apagada, recortada da foto, como não existência mesmo, né? Isso é absurdo, né? Ou quando a gente pensa no exemplo da Virgínia, né? De um apagamento até da cor dela nas fotografias, ou do movimento quando ela vai para Londres e ela para de estudar essas coisas, porque aqui ela estava sendo muito atacada. E aí, os estudos que ela fez lá no Instituto de Psicanálise Britânica foi muito voltado ali na psicanálise de crianças, mas que ela deu uma parada de produzir nesse sentido, né? Então, tem um apagamento mesmo da história e dos trabalhos. Não é só das pessoas, mas dos trabalhos que essas pessoas produziram. Sim, com Deixa eu ver. certeza. E o Paulo Bueno, ele traz isso muito bem. Ele tem uns cursos, né, que Uhum. de vez em quando ele abre, 2 vezes por Sim, ano. sim. E ele tem algumas falas, alguns vídeos no YouTube que eu acho, o próprio Instagram dele está sempre falando sobre. Eu acho que é um bom lugar também para obter um letramento ali racial de Sim, até me início. perguntaram da questão da tese, né? Eu fiz o meu mestrado por Londres, que tinha essa interlocução com cultura. E aí eu pedi, que eu tinha meu orientador lá, só que assim, difícil alcançar, né? Tive até uma certa resistência de algumas pessoas de lá, mas tipo, mas por que que você vai estudar isso? E por que que você quer estudar isso no Brasil? Porque você não estuda aqui, né, na realidade europeia? Enfim, né? Teve toda essa dificuldade para eu conseguir trabalhar com o que eu queria nesse sentido. E eu pedi algumas orientações para o Paulo. A gente fez algumas orientações, né? Ele me deu algumas indicações, então foi muito legal. E aí perguntaram, né? A Carol perguntou da tese. Ela está em inglês ainda, e aí eu estava dando esse distanciamento ainda um pouquinho para poder pegar agora ela e trabalhar ela em português, né? E eu ainda quero trocar de novo uma ideia com o Paulo e tudo mais, para a gente fazer enquanto. Porque não é só uma questão de traduzir. Eu acho que tem alguns pontos que eu quero ampliar, né? E para que seja relevante para a gente mesmo, aqui, né? Acho que teve muito essa coisa de, tá, não, mas eu quero que seja relevante pro meu país, pro campo psicanalítico, de onde eu tô, né? De onde eu produzo. Então, assim, ainda vai sair em português. E uma das coisas que eu comecei a fazer, que não deu tempo, assim, parar a tese, foi fazer uma investigação no arquivo lá do Instituto de Psicanálise Britânica, que eu fiz o Foundation Course lá, e foi onde a Virginia fez também. E eles têm alguns registros lá, só que aí não dava para eu acessar à distância, tipo, eu teria que pagar alguém por hora para fazer a pesquisa, mas que eu sei que tem alguns materiais dela lá que não estão publicados, que tem a ver com os estudos que ela fazia. E aí eu tô vendo, né, minha formatura vai ser no final de abril. Final de abril.
E aí eu tô vendo se eu consigo conversar com o pessoal do arquivo para quando eu estiver lá eu acessar esses documentos também. Então, assim, é uma coisa que ainda tô formulando para poder divulgar de uma forma mais inteira ali, do jeito que eu pensei inicialmente. E que não termina, né? Eu acho que é uma coisa que, né, a gente vai ficar reverberando ali ainda bastante. Se vai estar disponível em inglês, vai. Vai estar disponível em inglês e em português. Falaram aqui sobre outra coisa, né? Essa questão do lugar de fala. É, uma amiga analista, a galera confunde lugar de fala com lugar de propriedade. É como se discutir racismo e propor transformações fosse propriedade apenas do negro, que é contraditório, porque o branco que cria a hierarquia racial e o racismo. Eu recebi esse questionamento depois que, enfim, depois que eu apresentei tudo, eu falei sobre a tese com a Gabi, no podcast dela. Teve alguns lugares que eu falei ali sobre meu trabalho. E aí eu fui questionada, né? Por que que era uma mulher branca falando sobre isso? E no caso estava, por exemplo, eu e a Gabi, né? E aí foi isso, de por que que são vocês que estão falando sobre isso? Isso não é lugar de fala, algumas coisas nesse sentido. E assim, eu fiquei muito impactada, porque eu me senti. Nem sei nem explicar. É uma sensação de desautorização. E que eu estudei exatamente isso na pesquisa. Eu escutei os analistas negros falarem sobre isso. E o que eu passei não chega nem aos pés do que eles passam para poder falar sobre a importância disso, né? Então foi mais ou menos isso, assim, de, você não pode falar sobre isso. Então, foi uma situação muito, muito estranha ali, e que eu vi, né, alguns dos participantes da pesquisa falarem o quanto tem que ir muito munidos de argumentação, porque todo mundo vai estar questionando, tá, mas aonde está isso? Né? Onde que encontra? Né? Sendo que tem artigo publicado que a gente vê lá, fonte, Lacan, não sei onde, não sei quando. Não tem nenhuma indicação de referência, né? Então tem um pouco disso. Diga, Vanessa. Boa tarde para todo mundo. Eu quero fugir um pouco dessa parte de analista branco poder falar de alguma coisa, né, sobre racismo com negro e tal. Vamos fugir um pouquinho disso daqui. Eu quero falar, quando estava falando do analista, a posição dele, que ele tem que escutar a posição discursiva, o desejo, a castração, a falta, a relação dele com o outro, e nunca esquecer o sofrimento dele em relação ao racismo, em relação a qualquer outra coisa que o aflige, seja uma bolsa ou uma falta de comida, uma bolsa de grife ou uma falta de comida. Mas é esse discurso dele em relação ao outro, é isso que o analista escuta. E aí, na minha opinião, e aí quando a Luciene traz, eu passei por uma analista que ela não sabia. Eu queria levantar uma coisa aqui, o analista, ele não vai saber tudo. Por isso que, na minha opinião, é importante o analista estudar o paciente. Então, eu estou com aquele caso, eu vou estudar. Porque assim, senão dá a impressão de que alguém vai chegar na tua clínica e você vai saber tudo. Tudo. Não que ele não tenha que estudar cultura, religião, enfim, as coisas, e andar com o seu tempo, redes sociais e tal. Mas quando se fala, eu chego lá e ele não soube falar, dá a impressão de que ele tem que saber tudo, e o analista não sabe tudo. Ele vai estudar sobre o caso. Por isso que, para mim, é importante ele pegar. Eu peguei um paciente, eu vou estudar o caso dele. Eu não sei tudo, ninguém sabe tudo. A gente estuda para poder entender e para poder escutar. E aí, assim, como você fala, eu vou estudar só o que está acontecendo agora, não, o teórico lá atrás, o que a gente o que foi construído, é a base, tem que ser estudado. Não pode esquecer. Mas as coisas que acontecem agora, no momento, você vai estudando, você vai acompanhando aquilo dentro daquele momento. E não achar que o analista é o cara que sabe tudo, porque ele não vai saber tudo. Tá? É a minha opinião, gente. Me discordem de mim, me corrijam se alguém achar que é o contrário. Eu acho que só tem um ponto a gente diferenciar. Tem algo que é da ordem do saber. É saber conhecimento, saber enquanto aquilo que a gente estuda. A gente estuda linguística, a gente estuda, né, psicanálise, a gente estuda toda essa parte. Eu acho que isso, a gente pensar no saber e a gente diferenciar em alguns campos. Então, isso é um saber, é isso que você falou, né? A gente não sabe tudo, nem nunca vai saber. Nenhum analista sabe tudo nesse sentido, né? Vai estar sempre estudando, sempre embasando ali a sua prática com a teoria. E aí a gente tem uma outra dimensão do saber, que é o saber do inconsciente, que aí tem a ver com o saber não sabido, e que também a gente não sabe, né? Esse saber não está nem no analisando, nem no analista, mas está na produção
do inconsciente daquela análise, tem a ver com isso, do saber não sabido, do produzir um saber sobre aquele sintoma, sobre aquele sujeito, isso também é uma outra dimensão. E eu acho que tem uma outra desse saber, que eu não sei se seria necessariamente saber, né? Enfim, a gente pode ir discutindo, mas eu acho que é da escuta, do quanto a escuta alcança. Porque aí a gente tem que considerar que, por exemplo, se a gente considera, né, se o racismo é estrutural, então estruturalmente tem algo na nossa forma de ler o mundo e de escutar que vai estar atravessado por essas questões. Então, como que é poder ouvir alguém falar sobre isso sem cair nesse lugar que a Luciene falou de, mas será que é isso mesmo? Né? Então, primeiro é acolher, né, validar, poder fazer pontuações, né, não levando para esse lugar, né, de isso foi racismo, nem do isso não foi, mas do vamos construir um saber sobre isso, como que isso se amarra com a história, como que isso se amarra com o sofrimento advindo da linguagem. Então, não é nem tomar os dois extremos, né, nem o extremo de isso foi racismo, né, isso não foi racismo, porque o saber não está, né, nesse lugar de apontar, foi isso, mas um saber da análise é esse saber que foi construído, né? E aí tem a ver com o caso, com a construção do caso. Só que a gente só pode construir o caso se a gente tiver em vista ali a questão da praxis. Então, é a teoria que embasa a nossa prática, mas os elementos de linguagem, por exemplo, a cadeia de significante vai ser muito única em cada discurso, a forma como os significantes vão se articular vai ser absolutamente única. Dá para dizer que não há nenhuma cadeia significante igual, porque a forma como os significantes vão se articular vai ser absolutamente diferente. Então a gente precisa entender essa movimentação discursiva, né? Esse deslizamento significante. Qual metáfora possível que vai, né, vai poder ser feita naquele caso? Para advir um sentido novo. Então, nesse sentido, né, tem a ver com isso que você falou. A gente estuda a teoria, mas lá na teoria não tem falando, ó, quando for a Tamires lá, né, você conduz desse jeito. Ou se a Tamires estivesse queixando de problemas de ansiedade, conduz desse jeito. Se a Camila estiver passando por situações de racismo, conduz desse jeito, né? Então a gente tem esse aparato teórico, que aí vai passar pela psicanálise e por outros campos do saber, e aí a gente vai entender naquele discurso como que a gente vai utilizar esse aparato. Diga, Tamires. E é interessante poder pensar nisso, porque, como aquilo que a gente disse, não é sobre investigar o que aconteceu, o que não aconteceu, se é verdade de fato ou não. Quando a gente sabe que existe esse racismo estrutural que acontece de várias formas e é diversificado e às vezes é velado, é importante a gente pensar também como isso aparece no discurso desse sujeito, porque às vezes ele vem se questionando desse lugar que ele existe ali, né? E aí, isso me fez lembrar em algum grupo que a gente discutiu sobre um caso clínico que a paciente tinha uma questão, ela era uma paciente negra, tinha uma questão racial, mas a questão dela, discursiva, ficava ali naquela questão de que ela não se reconhecia, enfim. Até que chegou no momento que ela disse para a analista, inclusive quando a analista questionou para ela por que que ela escolheu ela disse não saber o porquê e tinha uma questão com a mãe, é que a mãe era branca. Então, ela não se reconhecia naquele lugar com essa relação com a mãe branca, como que era estar naquele espaço para ela. Então, a gente poder ouvir o sujeito que a gente sabe, como você diz, a gente não vai mudar esse ambiente, a gente não vai conseguir mudar essa realidade assim, né? A gente faz um trabalho de formiguinha aí, né, enquanto sujeitos aí na sociedade, mas a gente não vai conseguir mudar esse sujeito ali e dizer para ele, olha, não vai sofrer mais racismo. Não é sobre isso, né? É sobre isso, escutar a particularidade desse sujeito, mas enquanto ele se posiciona, o que que ele está vindo te contar nesse discurso e como que é isso? Como que isso está articulado ali nesse significante para ele, né? Como está articulado ali nesse discurso? E aí cada um vai se posicionar de uma forma diferente, mas só de estudar, saber como existe esse racismo, saber sobre outras coisas, e não é sobre saber o que cada um vai ser ou como trabalhar com cada um, mas saber como funciona essa coisa do todo, do social, a gente já sabe que isso pode se apresentar de alguma forma naquele discurso. E aí sim a gente vai trabalhar com a teoria de ouvir o discurso, separadamente daquele sujeito. Eu fico pensando que, enquanto essas construções sociais de estudar
esse social, essa política, essa coisa racial, de gênero, é um recorte para a gente poder pensar exclusivamente depois da teoria enquanto constituição do sujeito, né? Porque aí sim a gente consegue trabalhar a partir disso, porque a gente consegue pensar para além do social, que sabe que existe, mas como esse sujeito se constituiu a partir desse discurso que ele vai vir nos dizer, nos contar que ele está constituído. Então, eu fico pensando, eu entendi um pouco do que a Vanessa quis dizer, mas que esse saber não é sobre saber o que o sujeito vai dizer, mas que saber sobre esse social onde ele está inserido, né? Essa sociedade que a gente vive, dá essa diferença de como esse discurso vai ser apresentado, a gente poder estudar e pegar ali, né, isso no discurso. Não sei se eu me fiz entender, não sei se fez sentido um pouco para vocês aí. Sim, e se a gente for pensar que a gente trabalha em essência com o significante, então tudo isso vai aparecendo e vai aparecendo de formas diferentes às vezes. Então, vem com nomes diferentes, com roupagens diferentes. E a Luciene colocou aqui, né? O que ela estava falando é da invalidação do sofrimento psíquico em relação ao racismo. E eu acho que dá para a gente até estender mais. Eu acho que qualquer análise que invalide um sofrimento psíquico, de qualquer ordem que seja, aí não estou falando só já nem de racismo, qualquer um, né, que haja essa invalidação do sofrimento psíquico, acaba sendo uma análise que reproduz violências. Então, acho que é esse o ponto, né? E seja com relação a questões de gênero, de raça, e seja com relação a qualquer outra, com relação ao mito individual daquele neurótipo. Porque até se a gente pega essas questões, a gente cai não é possível que a pessoa está sofrendo por conta disso. Isso é uma forma de invalidar um sofrimento psíquico, né? Então não vai passar por aí. E a Priscila falou, e quando se invalida a experiência do analisando, não há como produzir o saber do inconsciente. E aí eu tenho uma coisa também que acho que a gente tem que tomar cuidado. A gente está o tempo inteiro questionando, né? E são questionamentos incômodos. E aí tem uma linha muito tênue entre a dureza de uma análise e uma intervenção que tem uma dureza excessiva. Eu já escrevi um pouquinho sobre isso. A minha ideia é que, em essência, o ato analítico, por exemplo, ele é duro. Ele sinaliza, por exemplo, uma separação ali do significante e do significado. Ou ele está propondo um sentido novo, ou está havendo um questionamento. Aí, qual que é o cuidado que a gente precisa ter? Para que isso não seja duro além da conta. A gente não precisa trazer uma crueza na nossa intervenção para que essa intervenção seja dura, porque em essência ela já é. Em essência ela já é dura. E tem alguns contextos que isso fica ainda mais delicado. Por exemplo, situações de violência. Então, tem ali um relacionamento abusivo. Vai haver situações em que a gente vai fazer alguns questionamentos. Agora, tem questionamentos desses que pode ser lido pelo analisante como se a gente quisesse indicar um caminho, né? Eu já escutei uma vez mas então é para eu separar ou não é? Ou você está dizendo que é para eu separar ou não é? Porque vai ter um efeito de leitura ali, né? Assim como já ouvi. Então, será que ele está certo em fazer isso comigo? A partir de intervenções. E esse não é o ponto, não é em certo e errado, nem a gente querer. É claro que dentro da gente, às vezes a gente está assim, ai, separa desse traste. Mas na função de analista, isso não pode aparecer. E os questionamentos que a gente faz precisam ter um cuidado ali para não reproduzir essa violência do quase de, mas então, se quiser, você já tinha separado, né? E assim, eu tô falando de forma mais escancarada, mas tem intervenções muito sutis que a ideia da intervenção acaba sendo essa, né? Poxa, você saiu de casa 5 vezes, por que você volta? Gente, tem algo de uma repetição do inconsciente, de cadeia simbólica, não é um querer voltar enquanto vontade, volição mesmo, né? Tem algo ali que se repete, então é nisso que a gente vai atuar, né? Nessa repetição, nessa articulação da cadeia simbólica, e não no fato de realidade dela separar e voltar, por exemplo, né? E aí tem situações que é mais tranquilo a gente tensionar o significante porque a gente tensiona e tem a ver com outras situações. Mas tem caso que acaba sendo muito delicado pelo tema que está sendo abordado.
né? A Carol falou, tem 1000 modos de formular uma pergunta, exato. E aí, às vezes, né, a gente está em supervisão, o ideal é a gente ter essa. Qual que é a ideia geral da intervenção, né? Qual que é a ideia geral? E aí a forma depende do estilo do analista, depende do que o caso pede da gente, depende de, por exemplo, às vezes um paciente. Você sempre fez a intervenção de um jeito mais explicativo, por exemplo. A interpretação que você fazia era mais explicativa. Aí parece que para de funcionar. Vamos rever esse jeito. A ideia é que o geral da construção esteja dentro da teoria. Agora, as formas, vão ter muitas formas. Então, que a gente possa escolher formas ali não violentas, porque dura, né, vai ser por si só. Quando eu escrevi sobre isso, eu até falei da ideia do Lacan, do analista tem horror ao seu ato. O horror ao ato analítico tem a ver com essa dureza da intervenção, mas não horror enquanto atrocidade, enquanto violência, enquanto uma intervenção violenta, né? Só que aí sim, às vezes a linha é tênue. E achei interessante quando a Vanessa falou, tipo, a gente não sabe tudo, a gente não acerta sempre. Então, pode ser que mesmo sem intenção, a gente faça algum manejo que o outro sinta mais do que qual foi a nossa intenção ali. E aí, por isso que a questão transferencial vai valer muito aí. Porque, por exemplo, fiz uma intervenção. A intervenção não caiu bem. A gente não tem como saber o depois disso. Se a gente tem uma transferência bem estabelecida, a Vanessa pode chegar em mim e falar assim: eu não gostei do que você disse, ou eu me senti mal, ou para mim foi uma violência aquilo que você falou. Então, quando a transferência está bem estabelecida, a gente tem espaço para isso, né? E, enfim, mesmo a gente não tendo a intenção, não tem como a gente controlar o efeito. Então, pode ser que aconteça. A questão é Porém, poder trabalhar isso em análise, porque senão, né, o que geralmente acontece é quando não tem esse espaço, aí o paciente sai e num sentido assim de ficar muito magoado com aquilo. Eu falo que tem muita gente que sai traumatizada com a psicanálise. Diga, Vanessa. Lorena, eu estou pensando aqui, estava falando, a intervenção, como você falou, não pode ser nem sádica e nem Isso. numa forma de induzir ele a tomar uma atitude, porque ele tem que tomar por si só, né? E aí você estava falando aí, a intervenção, ops, enrolou, intervenção, ela é uma aposta, não é uma certeza. Uma aposta, isso. Não tem uma garantia. Então, você pode errar? Você pode errar. E aí entra no que você falou. Quando você erra e tem uma transferência, ok, ele vai falar, não, não era aquilo. Mas Uhum. por isso que assim, eu penso que tem que tomar um cuidado para começar a ter as intervenções sem pressa, né? Para você evitar. Bom, não vou dizer que você não vai errar, mas para você errar, diminuir a chance de errar. Eu posso dizer assim. Porque se você vai com muita pressa para querer o resultado, sem ouvir, ter uma escuta legal, as chances de você errar são maiores. Acho que essa cautela, né, que a gente precisa ter no nosso trabalho. E aí, por exemplo, às vezes acontece de estar ali na primeira, segunda sessão, o analista já meteu uma intervenção ali. Gente, ali não tem nem análise ainda, é entrevista preliminar, a gente está entendendo onde a gente está pisando, né? E mesmo depois, né, quando a gente já começa a estruturar o caso, às vezes a gente precisa entender que vai precisar segurar um pouco aquela intervenção. Ou porque o analisante ainda não vai alcançar aquilo, ou porque precisa esvaziar um pouquinho mais sofrimento. Então, é bem por aí mesmo. Diga, Ivana. não, então, eu estou escutando vocês, mas quando você deu aquele exemplo, né, ela está numa situação, uma questão aí hipotética, numa situação, sei lá, confusa de relação, e aí ela já saiu de casa inúmeras vezes, você fala. Esse questionamento que você pontua, mas por que volta? Você acha inválido? Eu não entendi essa... Porque isso coloca ela para Não, pensar, né? Ah, não, não, não questionamento. Questionamento a gente vai tentar entender, até porque quando esse porque volta, pode aparecer, é uma questão financeira, ou eu amo ele. Não a pergunta, mas a ideia enquanto responsabilização. De tipo assim, então se você não quer estar com ele, então só não esteja. Foi mais nesse sentido. Mas a pergunta em si é totalmente válida.
de o que te faz voltar para essa relação. Não é no sentido moralizante do por que você volta para esse cara? Percebe que a pergunta parece ser a mesma do por que você volta? Uma tem esse aspecto que você falou, extremamente válido, do o que te faz voltar? Outra tem essa do você volta para esse cara que não presta. Então, uma tem um julgamento moral embutido ou uma culpabilização e o outro não. O outro a gente está genuinamente tentando entender discursivamente por qual razão esse movimento acontece, tanto de saída quanto de retomada. Então, foi interessante essa sua pergunta, foi muito boa. Senão a gente fica achando assim, ah, então não posso perguntar. Ou não posso perguntar desse jeito aqui, mas é muito mais na cautela do jeito, da forma de perguntar, do que não perguntar. Com um jeitinho, né, com essa cautela, com essa preocupação, a gente pode perguntar coisas até muito absurdas. E a gente pode, interessante, a gente pode até verificar isso. Acho que um primeiro ponto, que às vezes eu falo em supervisão, é: será que a transferência já suporta esse tipo de intervenção? Às vezes não. E outra, às vezes, quando, né, é uma coisa assim, para a gente que atende, é uma coisa para ter ali em mente. Às vezes a gente sabe que a intervenção vai ser difícil. Em algumas situações, dependendo do caso, eu já fiz de dar uma avisada de eu vou falar uma coisa. Você me sinaliza como é que vai chegar por aí. E aí poder falar. E quando terminar a sessão, poder amarrar de qualquer coisa, você me avisa. Tô por aqui. Porque eu sei que o que eu perguntei era difícil, era delicado. Então, assim, a gente pode perguntar absolutamente qualquer coisa, desde que a gente tenha cautela, desde que a gente se assegure da relação transferencial e desde que a gente entenda que a gente está nadando no mal-entendido da linguagem. Então, a gente poder topar que a gente não, como acho que a Vanessa falou, é uma aposta, a gente não tem garantia desse efeito, mas a gente pode estar ali para bordejar, né, para amparar para que isso não se torne, né, algo muito maior ou gere muito sofrimento, porque a ideia da pessoa, assim, eu falo, né, a análise é dura, né, por si só. Então, assim, e a gente faz para se sentir melhor. Então, se toda vez que a gente vai fazer análise, a gente sai lá como se tivesse levado uma surra, alguma coisa não tá indo bem, né? É claro que vai inquietar a gente vai ficar angustiada com algumas coisas, vai fazer a gente pensar, né? Vai fazer a gente refletir, mas não no sentido, né, de, nossa, só causa mal-estar? Não, então a gente tem que rever esses manejos. Ah, Vanessa, a investigação é necessária, a forma de perguntar é importante. Exatamente, o tom de voz, o jeito como a gente fala. A gente avançou pouquíssimo no texto, mas eu achei que a gente avançou muito em termos de discussão. Foi uma discussão muito, muito, muito boa, muito importante. Então, achei muito, muito válido, assim. E aí, semana que vem a gente continua, vou colocar lá no grupo também a gravação. E é isso. Obrigada, viu, gente? Não, Beijo. foi ótimo. Até a Tchau, próxima. tchau, obrigada. Tchau, Tchau, gente. até semana que vem.